Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História do Cristianismo aqui do canal, em que hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos referentes ao Evangelho de Marcos, para também darmos continuidade muito em breve aos estudos referentes aos outros demais evangelhos aqui de nossa série História do Cristianismo. E hoje nós observaremos então quais são os manuscritos em papiro mais antigos que nós temos acesso até os dias de hoje que foram encontrados em relação ao nosso primeiro evangelho, o Evangelho de Marcos. E também irei tecer alguns comentários que muitos de vocês inscritos aqui do canal pediram já há muito tempo também em vários outros vídeos da série História do Cristianismo, especialmente sobre o manuscrito de Marcos que dizem ter encontrado em uma máscara mortuária egípcia. Será que isto realmente é verdade? Finalmente saíram os resultados agora em maio de 2018 a respeito deste manuscrito tão conhecido e também espalhado nas redes sociais a respeito desta descoberta nesta máscara mortuária. E é o que nós vamos ver então no vídeo de hoje. Em um primeiro momento é importante de salientar de que em relação ao Novo Testamento, os códex que são mais importantes em relação aos textos antigos do Novo Testamento são especialmente o Códex Vaticanus e os Sinaíticos, enquanto os demais evangelhos e livros que compõem o Novo Testamento antes do Códex Vaticanus e Sinaíticos, que são dois códex que datam do IV século, nós temos especialmente textos em papiro mais fragmentados. Então nós temos, por exemplo, a Biblioteca de Chester Beatty, que contém vários textos importantes, além de outras bibliotecas espalhadas ao redor do mundo que guardam certos acervos contendo alguns destes manuscritos. Então, especialmente em relação ao Evangelho de Marcos, um dos manuscritos que nós temos, que é praticamente tão antigo quanto o Códex Vaticanus e os Sinaíticos, é um manuscrito em papiro chamado de P88. Ele é datado por volta do ano de 350 e se encontra em Milão, mais especificamente na Universidade Católica do Sagrado Coração. E este texto de Marcos que nós temos, o P88, ele é um fragmento bastante diminuto. Nós temos apenas o capítulo 2, desde o verso 1 a 26 de Marcos, que nos apresenta esse papiro. Então é algo pequeno e datado ali por volta destes dois códex, Sinaíticos e Vaticanos. Em um segundo lugar, um outro papiro muito importante é da já mencionada Biblioteca de Chester Beatty, que é uma biblioteca que se encontra em Dublin, e ali nós temos um texto maior a respeito do Evangelho de Marcos. No entanto, este papiro do Evangelho de Marcos, que é datado por volta do III século, então nós estamos ali em torno dos anos 250 da Era Comum, ele é um papiro que está bastante danificado e fragmentado. Então nós temos especificamente ali, mais propriamente o capítulo 4, 5, temos alguns fragmentos do capítulo 7, 10 e 11 do Evangelho de Marcos, dentre outros que eu vou colocar logo aqui ao lado da tela também para vocês observarem com mais cuidado quais são estes fragmentos contidos neste papiro de Chester Beatty. Então aqui estão os versos pertencentes a Marcos, para vocês poderem olhar ali com mais cuidado. Mas é um papiro também muito importante, que nos ajuda a entender melhor sobre a antiguidade propriamente dita do texto de Marcos, e também através destes papiros, destes manuscritos antigos, nós tentarmos identificar qual é o tipo de texto, se é o texto de tipo alexandrino, ocidental, bizantino. Isto tudo nos ajuda a compreender melhor a procedência do texto de Marcos e também se ao longo da história ele teve alterações. E agora sim nós vamos conhecer o último papiro, que finalmente houve uma publicação mais científica a respeito dele, que é aquele tão conhecido papiro que se dizia ter sido encontrado em uma máscara mortuária egípcia, que hoje é conhecido como papiro 137. É interessante de mencionar que este papiro, essa história a respeito da máscara mortuária, que seria um papiro até proveniente do I século, ele começou a ser bastante especulado, especialmente a partir do ano de 2012, quando houve um debate entre o Dr. Wallace junto de Bart Ehrman, que são dois doutores muito importantes em relação às pesquisas relacionadas aos manuscritos do Novo Testamento, e especialmente Bart Ehrman, ele é bastante conhecido por ser um estudioso do cristianismo antigo, o cristianismo primitivo. Tanto é que mesmo aqui no YouTube nós encontramos muitas palestras e debates de Bart Ehrman, e até mesmo em português existem muitos livros de Ehrman que são traduzidos para o nosso idioma, que também contêm um fácil acesso para nós entendermos melhor um pouco a respeito de suas pesquisas relacionadas ao cristianismo primitivo. Então Wallace, junto de Bart Ehrman, neste debate especificamente, Wallace ele soltou aquela bomba, dizendo que neste ano de 2012 iria sair uma publicação que comprovaria de que foi encontrado um manuscrito ainda mais antigo
daquele manuscrito de João que nós temos, que é o chamado manuscrito P52, que é datado do segundo século, por volta da metade do segundo século, em torno dos anos 150 da Era Comum. Então este de Marcos ele seria ainda mais antigo, provavelmente ali ao final do século I ainda. No entanto, nesse mesmo ano de 2012, nenhuma publicação científica havia sido feita dele. E em 2014, 2 anos depois, começou-se a circular a hipótese de que ele teria sido encontrado em uma máscara mortuária egípcia. Então houve muitos palestrantes a partir deste momento que começaram a vincular esta ideia. Isto porque chegou-se ao conhecimento de que ele foi um fragmento encontrado no Egito, que foi comprado no ano de 1903, e isto era uma ideia que estava correta. No entanto, a procedência de uma máscara mortuária é que simplesmente não se tinha evidência nenhuma dessa ideia. E agora, em 2018, é que saíram as análises dos especialistas, especialmente em paleografia, relacionado a este manuscrito. E é um fato que não existe qualquer evidência de que ele foi encontrado em uma máscara mortuária egípcia. E segundo a evidência da paleografia, ele não é um manuscrito datado do I século. Ele está ali por volta do final do II século ou início do III século. Então nós estamos ali em torno do ano de 200 da Era Comum. Ele não é mais antigo do que o P52 que nós já tínhamos conhecimento. Mas ele é um fragmento importante do Evangelho de Marcos, porque é atualmente o mais antigo fragmento de Marcos que nós temos acesso. Mas é um fato de que boa parte dessas especulações em relação a ele ter sido encontrado e escavado em uma máscara mortuária, de fato, nós não temos qualquer evidência a respeito exatamente de onde ele foi encontrado. O que nós sabemos somente é que ele foi comprado no ano de 1903, no início do século XX. Mas exatamente onde, em que condições ele foi encontrado especificamente, nós não temos essas informações. Porque junto com este pequeno manuscrito havia uma série de outros materiais, dos quais, quando ele foi comprado em 1903, não se tinha descrição a respeito exatamente de onde foram encontrados. Então, simplesmente nós não sabemos. E também é interessante mencionar de que este manuscrito ele é bastante diminuto. Nós temos apenas o capítulo 1, versos 7 a 9, enquanto atrás deste papiro nós temos o verso 16 e 18 deste mesmo capítulo 1. Então ele não fornece uma grande contribuição em relação a boa parte do texto do Evangelho de Marcos, como nós realmente gostaríamos. Mas, de fato, é uma evidência arqueológica muito importante. Agora aqui também cabe mencionar um pequeno adendo que muitos especialistas começaram a vincular, especialmente após a publicação deste manuscrito, que esta ideia, por exemplo, de que ele foi encontrado em uma máscara mortuária egípcia, ela é de fato uma ideia que, de certa forma, é danosa para as antiguidades egípcias. Isto porque acontece de muitos cristãos, muitas vezes fundamentalistas, especialmente, que tentam procurar de qualquer jeito fragmentos antigos do Novo Testamento, bem como de outras partes da Bíblia, eles acabam, de certa forma, não tendo o devido cuidado em relação a como fazer esta busca e destroem muitas antiguidades egípcias. Como já foi filmado, inclusive, alguns destes supostos especialistas desfazendo máscaras mortuárias egípcias em busca de fragmentos de manuscrito. Isto realmente é algo muito danoso para a cultura egípcia. Não é assim que se procede profissionalmente para se procurar manuscritos. Tem que ir com calma, seguindo os métodos da pesquisa acadêmica, com todo o cuidado para que, se for removido algum manuscrito de uma máscara mortuária egípcia, ele seja feito de uma forma que não vá destruir esta relíquia egípcia antiga e de grande importância para nosso conhecimento cultural. Então este é um cuidado que se tem que ter. E um outro cuidado também para muitos dos inscritos, inclusive de vocês aqui no canal que acompanham, é sempre tomar um certo cuidado em relação a estas notícias que muitas vezes são excessivamente sensacionalistas, sobre Bíblias que foram encontradas, escondidas da igreja, ou fragmentos proibidos que a igreja não quer que saiba, ou que especialistas estão escondendo alguma coisa. É necessário tomar sempre um certo cuidado em relação a estas notícias, porque normalmente elas têm mais um viés sensacionalista de vender certa revista ou artigo. Às vezes são simplesmente notícias falsas que não têm um respaldo naquilo que é uma pesquisa séria e uma pesquisa acadêmica sobre as antiguidades arqueológicas que nós temos acesso. Com isto, eu agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo da série História do Cristianismo
E em breve, dando continuidade à nossa série, nós vamos estudar a respeito do Evangelho de Mateus, em que nós vamos entender sobre as origens deste Evangelho e também nós vamos compreender mais à frente sobre aqueles manuscritos mais antigos que nós temos acesso também deste Evangelho de Mateus, muito importante para a história do cristianismo. Agradeço muito a todos os que acompanharam a mais esse vídeo, sempre convidando a conhecerem a lojinha do professor, bem como o Apoie-se, para ajudarem o canal a crescer ou a se desenvolver a cada vez mais. E também convido a deixarem o like aqui no vídeo se gostaram de mais esse estudo, que certamente já estarão ajudando em muito o canal. Agradeço muito a todos e nos vemos até o próximo vídeo.